Olá, meus amores, tudo bem? Desejo que vocês estejam maravilhosamente bem. Aqui é o Léo Schnebel. Eu estou passando para dizer para vocês que esse é o nosso canal oficial de cortes, o Quanticalidade Cortes. Esse canal é o único canal que tem a nossa autorização para poder pegar os nossos vídeos, resumi-los para que eles fiquem rapidinhos em determinados momentos para que vocês assistam eles. Então, mais uma vez, seja bem-vindo a um novo canal de cortes do Quanticalidade e é o único oficial. Namastê e espero que vocês gostem. Ciente de que verdadeiramente as coisas estão ficando melhores, tá? Vamos lá. Vamos começar da seguinte maneira. Vocês notaram que, embora eu tenha feito bastante lives, eu tenho feito poucas lives sobre atualizações. Lá no grupo do Telegram eu tenho aparecido rarissimamente, porque todos os movimentos estão muito fortes, muito fortes. E junto desses movimentos que estão muito fortes, a gente precisa estar ali preparado para trazer para vocês as informações da melhor maneira possível, da maneira mais certa possível. E é para isso que eu estou aqui, para tentar trazer para vocês as atualizações que eu tenho com relação a todo esse processo. Vamos lá. Vamos começar da seguinte maneira. Todos vocês que nos assistem sabem que nós falamos muito de fatores exógenos e de fatores endógenos. O que são os fatores exógenos, para quem não acompanha todas as lives? Os exógenos são fatores pertinentes ao próprio planeta, o que o planeta faz de movimentação para a transição planetária, que é um processo. Então, quando a gente fala de fatores exógenos, nós estamos falando do planeta. Quando eu falo de fatores endógenos, eu estou falando de fatores que são criados pelo governo oculto desse planeta. Eu acho que eu posso usar essa palavra no YouTube sem ter muito problema. Mas esses fatores, eles são fatores que tem a intenção de desestabilizar a ascensão humanitária e não a transição planetária. E nós gostamos sempre de trazer a vocês que a transição planetária é uma coisa, a ascensão humanitária é outra. São coisas totalmente diferentes, tá? A ascensão humanitária depende da transição planetária, mas a transição planetária não depende da ascensão humanitária. O que significa isso? O planeta vai para a quinta dimensão, ainda que não vá ninguém. Ele vai ter essas energias maiores, vai chegar a essas energias pentadimensionais, independentemente de quantos humanos vão ou não ascensionar. Isso é muito importante, gente. A gente ter sempre isso em mente. E hoje, especificamente, nós vamos focar muito na parte endógeno, que são aqueles catalisadores que nós cansamos de dizer aqui. Eles têm 5 catalisadores principais que podem tirar os humanos do sério nesse processo, tá? Vamos lá, vamos ver se vocês se lembram. O primeiro seria um novo evento, que nem aquele que aconteceu em 2020, eu não estou querendo dizer o nome, porque eu ainda não sei como é que está a restrição do YouTube com relação a isso. O segundo seria uma terceira guerra mundial. O quarto seria uma falsa invasão alienígena. O quinto seria uma quebradeira econômica. E o sexto seria a volta de um salvador. O quarto e o quinto seria a volta de um salvador, perdão. Então nós temos cinco fatores que eles podem utilizar muito fortemente para atrapalhar esse processo humano. Como a situação está acontecendo agora? Imaginem que desde setembro do ano passado, a Confederação tem lutado muito com esses seres e retirado grande parte daqueles que estão aqui, desses seres de não-luz que comandavam esse processo. Então, hoje, nós não temos mais os cabeças. Os cabeças
que eram 2, eles foram levados ao grande Sol central da galáxia. Na verdade, eles foram levados a uma lua chamada Ganymede, eu não sei como é que é em português, que fica próximo, se não me falha a memória, de Júpiter, é uma lua de Júpiter, onde fica a sede da Confederação para esse pedaço aqui local. E esses seres estão sendo julgados lá, tá? E o que acontece com isso? Eles funcionam meio como formigas e como abelhas. Quando você tira a abelha rainha, quando você tira a formiga rainha, os seres ficam desnorteados, eles não têm ordem. Então eles ficam muito confusos e tentam fazer tudo ao mesmo tempo. E isso é o que está acontecendo nesse momento. A gente está vendo nesse momento que desde o início do ano, mais precisamente do final de janeiro em diante, nós tivemos muitos fatores endógenos sendo jogados, muitos catalisadores sendo colocados na mesa. E quais são, na verdade, os 2 catalisadores que hoje estão gerando mais apreensão, e são catalisadores que eu acredito que são os que mais nós temos que ficar atentos, tá? O primeiro catalisador, que para mim é o mais importante de todos, é esse pseudo-descobrimento da vida alienígena fora da Terra. Então, assim, vários congressistas americanos, várias pessoas do Senado americano, gente da CIA, gente do FBI, gente da NSA, todos estão agora querendo revelar documentos, se tem documentos para dizer sobre alienígenas, que os alienígenas existem, que eles fazem o processo aqui, e etc., que a gente tem contato com alienígenas desde sempre. E o que está me preocupando isso? Isso, aparentemente, pode parecer um processo de desacobertamento de toda enganação que nós passamos a nossa existência inteira. Aparentemente, quando nós olhamos para isso, a gente chega até a ficar feliz. Então, assim, eu sigo muitas pessoas que não são brasileiras, a grande maioria americana focada nesse assunto, e toda hora eu leio, porque na CNN fulano não sei o que falou. O Marco Rubio, que é um senador da Flórida, dos Estados Unidos, está exigindo da CIA o desacobertamento de determinados documentos. Aí um outro de um outro partido faz a mesma coisa. E o que está me preocupando em todo esse processo? Está tudo muito fácil. E quando as coisas ficam muito fáceis, eu sinto que tem boi na linha. Vamos lá, vamos parar para pensar no processo desses seres, tá? Como é que eles poderiam fazer essa invasão alienígena ser uma invasão... como é que a invasão alienígena aconteceria, tá? Essa pseudo-invasão alienígena, tá? O que a gente chama de Alien False Flag, que é uma bandeira falsa alienígena, né? É um ataque falso alienígena, que seria um ataque, tá? Eles podem fazer isso de 2 maneiras. Eles podem fazer isso através da força, ou seja, naves alienígenas, quase todas holográficas, viriam para cima do planeta, pareceria que a gente já está sofrendo um ataque, eles explodiriam fisicamente algumas coisas, todo mundo ia ficar preocupado, e esses caras então falavam assim, olha, a gente está aqui e tal, e unir o mundo para lutar contra um inimigo comum. Manja filme Vingadores? É isso aí, tá? Essa é a ideia principal desse projeto Blue Beam, que é o Raio Azul, que é um projeto que existe desde a década de 50 nos Estados Unidos, se não me falha a memória, desde a época de Eisenhower, quando ele era presidente dos Estados Unidos. Bom, beleza. Aí a gente então vem para a segunda opção. E qual é a segunda opção? Trazer uma falsa invasão alienígena pelo lado falsamente positivo. Ou seja, eles trariam uma raça alienígena que estaria aqui para ajudar a humanidade aos processos que a humanidade tem que fazer,
essa raça alienígena, ela seria chancelada por alguns mestres ascensos, que seriam não os mestres, mas supostos visões de Sananda, supostas visões de Buda e de quem quer que seja, para que então as pessoas falassem assim, olha, chega então uma raça alienígena e aparece plasmado, porque eles têm tecnologia para isso, não se enganem, não sejam inocentes, eles têm tecnologia para colocar o rosto de Sananda no céu e todo mundo escutar uma mensagem que Sananda puder dizer no idioma que você fala. Eles têm essa tecnologia, para eles isso é muito fácil. Nós estamos falando de seres que têm 600 mil anos de avanço tecnológico em relação a nós. Se em 100 anos nós saímos do telégrafo para internet, Wi-Fi, você já imaginou em 600 mil. Então, assim, não subestimem eles. O grande problema de todos os humanos é subestimar esses seres. Então, beleza. E por que isso está me preocupando tanto? Está preocupando entre aspas, mas está acendendo, eu não me preocupo com nada, mas está me acendendo um alerta laranja nisso tudo. O Dr. Stephen Greer, o Dr. Stephen Greer, que no dia 12 de junho desse ano fez uma conferência, e ele tem feito essas conferências desde 1995, para falar sobre o assunto alienígena, e ele fez essa conferência estrategicamente nos Estados Unidos, em Washington, entre a Casa Branca e o Congresso americano, justamente porque ele trouxe muitos, o que eles chamam de whistleblowers, que são os caduetes, as pessoas que trabalhavam nos sistemas e resolvem colocar para fora aquilo que sabem. Perdão. E eles trazem muito, ele trouxe muito essas pessoas, esses humanos. Só que, qual é o grande problema que eu encontro no Stephen Greer? Ele está tendo apoio enorme de Hollywood, ele está tendo apoio de alguns cantores e atores famosos. Acho que a Demi Lovato está sempre com ele e faz parte dos retiros dele. Mas qual é o grande problema do Steve? Ele acredita que todos os alienígenas são bons. Para ele fala assim, porque se os alienígenas fossem maus, eles já teriam conquistado o planeta. O problema é que eles já conquistaram o planeta há mais de 500 mil anos. E é muito estranho alguém que está há 30, 40 anos investigando a mesma coisa, com várias fontes, e não tem nenhuma notícia dessa. Nada chegou no ouvido do Greer, do Stephen Greer, que o planeta já é dominado. Nada chegou no ouvido do Stephen Greer que nós estamos em uma matrix de controle desses seres. Não chegou. Isso é muito estranho. Isso é muito estranho. E estão dando voz a ele agora cada vez mais em entrevistas de televisão, em podcasts, etc. E isso me incomoda. Porque se a gente unir o que o Stephen Greer está falando e o que o Senado americano e toda outra galera, entre aspas, está querendo colocar para fora, porque os senadores, gente, isso tem que ficar muito claro, os senadores, aquelas pessoas que estão tentando revelar esses segredos para vocês, eles não estão dentro da Matrix. Tá? No sentido de eles não trabalham para a Matrix, eles estão tentando trazer à tona uma realidade que para os Estados Unidos é muito menor o problema de existir ou não vida fora da Terra, mas é muito maior o problema que todo ano sobem 8 trilhões de dólares para programas secretos espaciais que não são comprovados. Esse dinheiro vai para lugares onde ninguém sabe para onde foi. E essa é a grande briga do Congresso americano. O povo americano tem direito de saber aonde o dinheiro dele está sendo empregado. E esse dinheiro ele desaparece. E são, em média, não sei se 6, 8 trilhões de dólares anuais que são tirados da receita americana e alocados em serviços secretos espaciais. Isso é comprovado por documento. Não é uma suposição, não é uma canalização. Isso é documento que prova que isso acontece. Só que qual é o grande problema? Esses caras escondem isso. Isso não é permitido. Muita gente chega...
Pra vocês terem uma ideia, o último presidente americano que teve acesso a esses documentos integralmente foi Eisenhower. Todos que seguiram Eisenhower não têm acesso. A gente acha que o presidente dos Estados Unidos é o cara mais poderoso do mundo. Ele é o 13º, ou 16º na cadeia de ordem do planeta. Existem 16 pessoas acima dele, que ele nem sabe quem são, que mandam nele. E esse é o ponto. Isso aqui é o governo oculto. E o governo oculto, ele não tem uma nacionalidade, ele não tem um idioma, ele não tem uma face. O governo oculto são empresas escuras que controlam o planeta, e essas empresas escuras estão com seres de não-luz comandando elas. Esse é o ponto. Lembrar vocês que nós temos o canal oficial, que é o Quanticalidade, onde acontecem as lives ao vivo, e dentro do próprio Quanticalidade nós temos também a nossa comunidade de membros, onde nós temos meditações, e essas meditações acontecem ao vivo às segundas e quintas às 6h30 da manhã, e elas ficam gravadas. Às vezes tem alguma mudança de dia ou horário, dependendo de alguma coisa que há necessidade de fazer com que isso mude. Então, mais uma vez, seja bem-vindo a um novo canal de cortes do Quanticalidade, e é o único oficial. Namastê, e espero que vocês gostem.